Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Abemos Trade e hoje eu quero tratar com vocês de um tema muito legal, um tema muito complexo e um tema que, apesar de todo mundo dizer sobre isso na internet, apesar de todo mundo dizer que tem a estratégia perfeita, basicamente as pessoas não definem estratégia. E vocês vão entender disso quando eu explicar passo a passo como que você monta a sua estratégia, quais são os principais passos para você ter uma estratégia que seja rentável, seja que dê prejuízo, que dê lucro, etc. Eu não tô tratando ainda sobre dar lucro e dar prejuízo, e sim sobre a estratégia. Vamos tratar da estratégia primeiro, e depois a gente vê se se essa estratégia vai te dar lucro ou vai te dar prejuízo no longo prazo. E não necessariamente o ganho de curto prazo ele é o melhor aqui no Forex, né? Então, tudo bem. O que é uma estratégia? Né? Conceito de estratégia do grego. Capitão, vamos lá. Conceito de estratégia é você definir um meio, ou seja, definir como que você vai atingir um objetivo. Essa é a estratégia. Eu suponho, né, que a meta de todo mundo seja ganhar dinheiro. Porque se não for, já está errado nesse mercado. Se você não está aqui para ganhar dinheiro, meu amigo, você já está errado. Mas tudo bem, vamos supor que a meta seja ganhar dinheiro. Então, quais são as estratégias que a gente vai aplicar aqui seja nesse gráfico, seja gráfico de outras moedas, seja na B3, por exemplo, que é a Bovespa, seja em outras coisas que envolvem gráficos também, no Bitcoin, criptomoedas, seja em apostas binárias, apostas esportivas. Qual é o método que a gente vai usar isso aí? Então vamos lá. Primeiro passo para você definir a sua estratégia. O que você precisa? Você precisa saber como que você vai interpretar o preço. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o preço. Só abrindo um parênteses, em vídeos futuros eu vou explicar como que funciona as principais como são as principais características do MetaTrader, como que utiliza as coisas, como que utiliza os indicadores aqui para vocês encherem o gráfico de firula, de fazer um bocado de coisa mágica, como que funciona esses pares aqui, o que significa cada coisa dessa. Vou fazer vários tutoriais também. Esse aqui é um vídeo de abertura, um vídeo para dar um panorama de como que vai ser a ideia desse canal aqui. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, como eu estava falando antes, como que vocês interpretam o preço. Esse é o primeiro passo de como que você vai criar a sua estratégia. Então, se vocês quiserem anotar aí, eu agradeço. Vamos lá. Pega o papel e a caneta e vamos lá. Primeiro passo para montar a sua estratégia. Interpretação do texto, do preço. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. O preço é essa linha branca com essa linha vermelha aqui. O que é a linha vermelha? A linha vermelha é o spread. Na verdade, a linha vermelha é o preço de venda e a linha branca é o preço de compra. E esse intervalo desses dois aqui, esse intervalozinho aqui, ó, de quantos pips aqui no caso? De 14 pontos, seria o nosso spread, né? Então a gente olha aqui, dá mais ou menos 13, 16 pontos, 14. É mais ou menos o spread do ouro. O SHA-USD é ouro. Ouro-dólar. Beleza. Existem várias formas de você interpretar o preço. Mais comumente, a gente conhece três formas, que são a análise gráfica, a análise técnica e a análise fundamentalista. Bom, são nomes complicados e existem livros inteiros para falar sobre cada um tipo de análise dessa. Não é o foco desse vídeo agora falar especificamente muito sobre cada tipo de análise ou sobre cada tipo de coisa que eu vou passar na estratégia. O foco vai ser mais um panorama e depois eu vou fazer vídeos explicando cada ponto desse bem devagarinho, bem didático para todo mundo pegar e tentar criar a melhor estratégia possível para vocês, no estilo que vocês gostam de fazer os seus trades. Beleza. O que é a análise gráfica? A análise gráfica basicamente é você olhar o gráfico da forma que ele está aqui, o mais cru possível, e você, baseado na interpretação dos candles, você vai, em tese, entre aspas, entre várias aspas, você vai conseguir notar para onde que o preço vai depois. E para isso você utiliza algumas técnicas, né? Que a mais conhecida delas é o Price Action, que é a ação do preço. E existem inúmeros vídeos sobre Price Action. Eu ainda vou fazer vários vídeos aqui no canal sobre Price Action, sobre como interpretar candles de reversão, como interpretar candles de força,
como interpretar tendências, o que significa uma tendência, como que você identifica, como que você não identifica, como que você sabe o que é uma falsa fuga, que foi nesse caso aqui, porque aqui tem uma resistência, o preço veio, testou, não veio, testou de novo, passou, mas não se segurou aqui em cima, voltou, fez um pequeno suporte, recuou, bateu de novo na resistência e passou aqui. Ou seja, isso aqui é uma falsa tendência. É um falso rompimento de resistência, que indica que aqui era para ter uma tendência subindo para sempre, né? Subindo até onde o mercado quiser. E o preço não resistiu. Isso aqui foi mais forte que a tendência. Então ela bateu e reverteu aqui nesse período de M5. Beleza? Então a gente vai tratar desses números depois. Todas essas coisas serão explicadas mais para frente. Vamos se ater às coisas gerais aqui. Então, price action é basicamente isso. Você tem outras ferramentas, né, de análise gráfica, como por exemplo Fibonacci. O que seria o Fibonacci? Na matemática, Fibonacci é um cálculo. E aqui eu não vou explicar sobre Fibonacci, até porque eu não entendo tão bem sobre ele. Mas aqui no gráfico a gente traça uma coisa chamada retraçamento. O que significa um retraçamento? Significa que quando você tem candles de muita força, como esse, por exemplo, esse conjunto aqui, ele tende a criar níveis. E ele vai respeitando esses níveis. Como, por exemplo, aqui a gente coloca o traço dele e você clica, vamos lá, por parte aqui, vamos lá, refazer aqui. Você clica aqui nesse ícone, você traça o Fibonacci, sempre na tendência do gráfico do candle. Se é um candle o verde, você vai traçar de baixo para cima. Se é um candle vermelho, você vai traçar de cima para baixo. Tudo bem até aí? E aí ele tem níveis. E normalmente ele respeita esses níveis. E quando ele toca nesses níveis, ele volta. E quando ele toca nos níveis, ele volta. Beleza? Aqui no caso do M5, ele não é muito feliz. Porque tempos mais curtos você tem muito que a gente chama de ruído. Ruídos são esses excessos de sombra nos candles, essa coisa mais bagunçada que você não consegue nem definir mais ou menos o que é resistência e o que é suporte. Então até você precisa de um auxílio desse gráfico de linhas aqui para você saber mais ou menos onde que estão os suportes e as resistências, que eu também vou explicar depois em outros vídeos. Mas se a gente pegar um tempo maior o gráfico aqui, a gente vai conseguir provavelmente ver um Fibonacci mais legalzinho. Deixa eu pegar um gráfico maior. Aqui, por exemplo, vou pegar esse caso aqui. Ó, de baixo para cima. No caso, ele veio até aqui, né? Perceba o seguinte. Olha só, o candle bem de força. Esse movimento de força, na verdade, ele começou aqui embaixo. Começou aqui embaixo, subiu, veio até aqui e depois começou a perder força de novo. E aí, repara que o gráfico vem, bate aqui, vem no nível de 23,6% e volta. E aqui vai resistindo. Depois ele desce, toca no nível de 38%, sobe de novo. Depois ele vem, desce até o número mágico aqui, 61,8%, e volta e retraça tudo de novo. Entenderam? Isso é mais ou menos a análise do gráfico. Análise gráfica, que a gente chama. Aí a gente tem outra análise técnica também. Análise técnica é uma análise baseada em cálculos matemáticos do passado do preço. O que isso quer dizer na prática? Significa o seguinte. Vamos olhar outro par aqui. Vamos olhar aqui, euro-dólar. O euro-dólar é bem famoso. É o par mais conhecido, que tem mais volume, que tem mais movimentação dia e noite. Então é um bom par para a gente mexer com isso. O que seria uma análise técnica? A gente utilizaria por indicadores. Então a gente teria uma série de indicadores aqui. Como por exemplo, médias móveis, que são um dos mais famosos que tem. Então aqui, inserir indicadores. A gente vem aqui em tendência, média móvel. A média móvel mais famosa que tem é a de 200. Exponencial e simples eu vou explicar em outro vídeo. Nesse momento aqui é só para vocês terem um conhecimento de como funciona essa média. Essa média é o seguinte. Esses traços aqui, ó, esse traço branco grosso que eu coloquei, ela serve o seguinte. Qual que é a média dos últimos 200 períodos? Então você conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200. Então qual que é a média do preço de 200 períodos para trás? Ou seja, esse primeiro quadradinho aqui
é a média dos preços de 200 para trás. Esse aqui sucessivamente. Então ele traça aqui. E qual que é a beleza dessa média? A beleza é que o preço sempre tende a voltar para a média. Essa é uma premissa desse mercado. Depois eu vou mostrar também, em outros momentos, por que que funciona dessa forma. Até o momento, essa é a informação que vocês vão ter. Então, beleza. Aqui é um preço, a média de 200. Tá ok. Vamos procurar outro indicador para vocês entenderem mais sobre análise técnica. Depois eu ensinar esses indicadores, tudo. Só panorama básico. Outro indicador legal, um indicador de oscilação aqui. Vamos ver aqui. Ó, esse aqui é muito bom, eu gosto muito dele. O STO. Ah, não, esse aqui. Vamos pegar o que ele aqui. Peraí. Osciladores. Aqui. Achei. Vamos colocar aqui. E deixar no padrão dele. Tá certo. Beleza. Olha só aqui embaixo. Esse aqui é um indicador de sobrecompra e de sobrevenda do preço. Ou seja, ele tem os números aqui dele. Aqui são as médias. Então, as 533. Você pode configurar todas elas. E, teoricamente, segundo esse indicador, quando o preço está aqui em cima, ou seja, quando o preço chega aqui nessa linha do 80, percebe aqui? Significa que o preço está sobrecomprado. Ou seja, na prática, o que isso indica? Isso indica uma venda. Então, você vai, vamos supor, você chega aqui no pico, o pico seria, com gráfico, seria aqui. Aqui, nesse momento, você colocaria uma venda, ou você esperaria ele descer de novo do 80 para mostrar que ele está caindo. Então, nesse ponto aqui, você colocaria uma venda e funcionaria. Por quê? Porque está aqui, está falando ali, está sobrecomprado o preço, vamos vender então. Então você venderia, e quando o preço tocasse aqui embaixo, nesse caso aqui, por exemplo, ele mostraria que o preço está sobrevendido, ou seja, ele está muito abaixo do preço que ele deveria estar na média. Então você colocaria uma compra aqui. Perceba que parece meio óbvio, e é meio óbvio sim. Mas aí você pensa, beleza, então quando o preço chegar aqui eu coloco a venda, quando chegar aqui eu coloco a compra. Sim, funciona exatamente desse jeito. Existem inúmeras estratégias que seguem baseado nesse STO. E um amigo dele é o RSI também, deixa eu colocar aqui para vocês. Esses indicadores, vamos remover ele. Vamos colocar aqui o RSI para vocês terem uma noção do que é um RSI. Indicadores personalizados, RSI. Vamos deixar aqui o padrão que é 14, ou seja, a média de 14 candles. Tá. Depois eu vou explicar o que é um candle também. Então, essa aqui, vamos lá. Segue junto comigo aqui, não perde não. Não perde não, hein? Tá. Vamos lá. O RSI, por definição, ele tem essas linhas aqui, do 70, do 30, 0 e 100. Então, normalmente, o preço ele tende a bater na linha de cima, e depois que ele bate na linha de cima, ele tende a bater na linha de baixo. É a mesma coisa do STO, e aqui vai mostrar que o preço é um índice de exaustão, o RSI, é o índice de força relativa. Então, quando ele está aqui em cima, o preço já está ficando exausto, porque ele está lá em cima, está sobrecomprado. Então, teoricamente, o preço deveria descer lá. Existem várias e várias metodologias de estratégia baseadas no RSI também. O RSI é um dos indicadores mais famosos que tem, e ele funciona da mesma forma. Olha só que interessante. Se você tivesse colocado uma compra aqui, você teria vendido bem aqui em cima, porque quando foi que ele tocou na linha dos 70. E só para vocês entenderem, vocês teriam ganho, se feito isso, vocês teriam ganho 2.380 pontos. Isso dá muito dinheiro, dependendo do volume que você coloca na sua operação, que é esse aqui, ó. Aqui você coloca os volumes, entendeu? Vou explicar isso mais pra frente também. Só que é muito fácil ser um trader do passado. É muito fácil você fazer trade olhando o passado, olhando indicadores que já aconteceram. É muito fácil. Você pensa assim, ele tocou aqui, eu vou comprar. Então, beleza. Quando que ele vai vender? Ele vai vender aqui assim, ó. Quando ele tocar de novo na linha de 70. Nossa, eu ganhei 2.000 pontos. Ou 200 pips. Nossa, eu sou um bom trader. Não, você só está olhando o gráfico no passado. E olhar o gráfico no passado é simples. Eu quero ver fazer isso aqui, ó, ao vivo aqui, com o gráfico rolando.
Vamos abaixar aqui o tempo, vamos ver se... Olha só como é que não é tão simples. O gráfico está aqui, ó, está quase em sobrevenda. Então, significa que em algum momento o preço que está aqui, ele vai descer um pouco mais, vai tocar. E segundo esse indicador, o próximo passo dele é subir para pegar a linha de cima. Não é necessariamente o que o indicador diz, né? Mas ele mostra a força do preço. Então, se ele tocou embaixo, o próximo passo é tocar em cima. E o preço vai fazendo essas ondas, que é basicamente a teoria de Down. Beleza. Esse indicador mostrado, vamos bola para frente aqui. Existem outros indicadores, uns legais também, uns que podem... indicadores que eu já utilizei bastante também, como por exemplo as bandas de Bollinger. Vou colocar aqui o padrão dela. O que são as bandas de Bollinger? Elas são o que a gente chama de suporte e resistência dinâmicos. Ou seja, ele vai pintando, à medida que o preço vai passando, ele vai fazendo os cálculos que ele vai fazendo, de acordo com a forma das bandas, e ele vai pintando essas bandas. Existem algumas particularidades dessa banda. Por exemplo, no mercado lateralizado, que é esse mercado aqui, esse pequeno mercado aqui, deixa eu colocar aqui um quadrado. Nessa parte aqui do mercado, o preço está um pouco lateralizado, bem pouquinho. Claramente está na tendência de baixa, se você olhar um pouco com menos 1, você vai perceber aqui que existe uma tendência de baixa aqui. Ó, subiu, está descendo. Então, só que aqui ele deu uma consolidada bem devagarinho. Mas você aqui, vou dar o exemplo que eu quero mostrar. A princípio, as bandas de Bollinger, elas servem exatamente nisso. O preço toca em cima e ele tende sempre a tocar no meio da banda. Então ele vai tocar em cima, vai tocar no meio da banda. Se o mercado está lateralizado, a tendência é que ele toque na banda de cima, venha tocar na banda de baixo. Ele toque na banda de cima, toque na banda de baixo. E sucessivamente, até que o mercado entre em tendência ou que ele continue ad eterno nessa consolidação aqui. As bandas de Bollinger, elas são muito úteis. Existem várias estratégias, inclusive, se eu não me engano, o Rodrigo Cohen, um analista financeiro, ele faz vídeos para o YouTube e ele fala que tem uma técnica chamada da Paula. É a entrada de Paula, a estratégia de Paula, que basicamente é o seguinte. Se você teve Paula fora e Paula dentro, você faz uma compra mirando o meio da banda, que é basicamente isso aqui. Você tem um preço fechando fora da banda, um preço fechando dentro da banda, você colocaria uma compra depois desse candle e você fecharia aqui em cima no meio. Esse é normalmente o setup de Paula, que é conhecido. E aqui você ganharia poucos pips, ganharia 6 pips aqui, porque é uma compra, você está num tempo muito baixo, mas é uma boa técnica de scalping. E posso falar mais disso depois, mas por fim, só para vocês entenderem um pouco como que funciona as bandas de Bollinger. E basicamente isso que é análise técnica. E depois a gente tem uma coisa chamada análise fundamentalista. E essa análise fundamentalista, ela é uma análise muito complexa também, e ela envolve menos tempo de gráfico do que tempo de gráfico. O que eu quero dizer com isso? Vou mostrar um site aqui para vocês, rapidinho. Nesse site aqui, a gente tem uma coisa chamada calendário econômico. Vou colocar aqui para vocês, espera aí. Olha só, acho que vocês estão vendo, provavelmente estão vendo sim, não, obrigado. Aqui você tem uma coisa chamada calendário econômico. Onde que a gente acha aqui? Investing.com. E aí você vai olhando aqui esse site. Vou achar esse negócio aqui. Beleza, achei. Aí você vem aqui, ó. Invest.com, vai baixando. Forex. Opa, não é aqui? Desculpa. É aqui embaixo. Calendário econômico. Você clica aqui no calendário. Vai aparecer o calendário econômico. Vou explicar já o que é. Aí antes você arruma o seu fuso horário. No nosso caso aqui, como eu estou em Brasília, -3. Então você pode colocar qualquer um -3 aqui, colocar Fortaleza. Então, o que significa esse calendário econômico? Significa isso aqui, que hoje, no meu tempo, ou seja, no meu fuso horário, agora eu estou gravando esse vídeo às 17 horas. Então vamos ver o que tem de notícia para as 17 horas. 17 horas a gente tem nada, mas a gente tem às 18. A gente tem uma notícia dos Estados Unidos,
que tem uma baixa expectativa de volatilidade, ou seja, que o gráfico, que ele suba, ele tem vamos colocar assim, ele tem uma bagunça no gráfico, baixa. Quanto mais touros que tiver aqui, maior a expectativa de volatilidade, ou seja, que o gráfico perca o controle e que vá em direções aleatórias ou em direções que de acordo com a notícia. Então, por exemplo, aqui, vamos olhar essa notícia aqui. Essa notícia aqui é sobre não faço ideia do que é sobre essa notícia aqui. Mas, amanhã, vou dar um exemplo aqui melhor. Amanhã é o dia do payoff. E o payoff é um dia que tem muita volatilidade. Então, se você observar aqui, ó, amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, dia 1º de fevereiro, você vai ver que de manhã você vai ter muita, aqui ó, Government Payrolls. É um momento de muita volatilidade no mercado, então vários traders evitam de mexer no mercado nessa data. Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, tem muita notícia mexendo no dólar. E o dólar, claramente, é a moeda que tem mais volume, que tem mais transações em cima nesse mercado de Forex, de mercado de câmbio. Então, isso é uma análise mais fundamentalista. Ou seja, você vai olhar aqui, vai olhar o calendário, vai olhar o dia, você vai assim, beleza. Então, meio-dia, vamos lá aqui, hoje, meio-dia, teve uma notícia de 3 touros, mostrando questões de imobiliário, e você vai ter uma volatilidade. Aí você pensa, beleza, então, quando for 11 horas, eu abro o gráfico e eu vou olhando essas notícias. Essa é uma forma de você olhar notícias de forma fundamentalista. Outra forma é você estudar a economia do país que você está querendo mexer nisso. Por exemplo, um grande exemplo disso é o Brexit, ultimamente. No Brexit, você está tendo aquela questão de se o Reino Unido vai sair ou não, e se sair, vai sair com acordo ou vai sair sem acordo. E isso tem várias implicações para o lado bom, para o lado ruim. Não estou entrando em detalhes disso aqui, porque não convém. Então, mas isso vai influenciar alguma coisa no gráfico. E vai influenciar principalmente esses pares que tem Libra. Então, Libra-dólar, vai influenciar o euro, porque o euro é a União Europeia. Vai influenciar, com certeza, a Libra-dólar, a Libra-euro. Vai influenciar todas as moedas que têm essas combinações de euro ou de Libra. Então, o Brexit é muito importante se você quer evitar ou se você quer, principalmente, ir atrás da volatilidade no gráfico, que é esses candles mais de força, essa coisa mais de tentar ganhar muito dinheiro muito rápido. É um método de ser feito. Beleza. Isso é mais ou menos análise fundamentalista. Ela é mais complexa que isso? É muito mais complexa. Vou fazer mais vídeos sobre isso também depois. Beleza. Então agora você já sabe o que você vai fazer com a sua interpretação do preço. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você definir qual o tipo de time frame que você vai utilizar. Time frame, para quem não entendeu, é isso aqui, ó. São os tempos de 1 minuto. Olha só, esse aqui é o gráfico de 1 minuto. Então, a todo momento, deixa eu colocar aqui no que está mexendo. Então, a todo momento, o gráfico está para cima e para baixo aqui em 1 minuto. Ou seja, a cada 1 minuto vai surgir um novo candle desse. E assim sucessivamente. Pode ser o M5, pode ser o M15, M30, que são 30 minutos. Pode ser o H1, que já é de 1 hora. Isso quer dizer, repetindo, que cada candle significa 1 hora nesse tempo aqui. O H4, a cada candle são 4 horas. No D1, 1 dia. E no semanal, cada candle significa 1 semana. No mensal, e assim sucessivamente. Por que é importante você definir um time frame? Simples assim, porque dependendo do tipo de análise que você faz, alguns time frames são mais indicados. Como, por exemplo, análises fundamentalistas, elas preconizam que você tenha time frames maiores. Por quê? Porque é questão de macroeconomia, que países são entidades muito grandes, são coisas que movimentam muito dinheiro e têm tendências de longo prazo. Macroeconomia implica necessariamente em longo prazo. Tá? Então, se você quer fazer uma estratégia técnica ou uma estratégia gráfica, você pode variar em outros tempos gráficos, assim, como, por exemplo, conheço algumas pessoas que fazem scalping em M5, conheço gente que mexe com M30, eu particularmente gosto, eu estou ainda entre H1 e M15, eu estou nesses três. A minha vontade é de subir para o H4 e para o D1. Esse é meu plano.
ainda não está sendo possível, porque a minha estratégia é baseada em tempos um pouco menores. Então, mas o meu plano é aumentar os tempos de gráfico para eu ficar menos tempo no computador, cuidando de gráficos. É basicamente para isso. Então, em tempos maiores, você pode se dar o luxo de olhar menos o gráfico. Em tempos menores, que é onde o gráfico vai mais ele corre mais, então você tem menos tempo hábil para ficar moscando e você precisa manter o olho aqui se você quiser achar as suas oportunidades de entrada, que é justamente isso que eu vou falar agora. Então, já sabemos como que a gente vai interpretar o gráfico, quase não sai, interpretar o gráfico. Já sabemos qual que vai ser o time frame que a gente vai utilizar. E a gente agora vai decidir quais são os pontos de entrada nesse gráfico. Então, você vai, que nem eu falei antes, vou colocar aqui um RSI, só para vocês terem uma noção. Volumes personalizados, RSI 14, padrão. Então, já sabemos que vamos utilizar o RSI, vamos supor. Vamos utilizar o RSI aqui. E qual que vai ser um ponto de entrada aqui? Por exemplo, quando o RSI, nesse número aqui, está 44 no momento, e está movimentando 45 agora, e está indo 46, beleza. Então, qual que vai ser o momento? Então, um ponto de entrada, sugestão, é quando o RSI abaixar de 30, e quando ele retocar em 30 para subir de novo, é um momento de compra. E qual momento seria um momento de venda? Mesma coisa, só que ao contrário. Ou você pode definir que ele vai... deixa eu colocar aqui uma coisa. Níveis, adicionar um nível de 50 para lá. Beleza. Tem um nível de 50 aqui, que é interessante colocar também. Então, quando ele tocou aqui, que ele abaixou de 30, vamos supor, foi 29, e quando ele subiu para 30 de novo, você colocou uma compra. E aí você quer sair desse gráfico, você vai colocar uma venda, vamos supor, ou vai realizar parcialmente. Aqui, ó, quando ele tocar em 50, você vende. Ou quando ele tocar em 70. E a mesma coisa o inverso, quando ele estiver em 70, acima de 70, e quando ele tocar em retocar em 70 de novo, que foi nesse caso aqui, vamos ver aqui, quando ele retocar aqui, chegou aqui, quando retocou em 70, você coloca a venda e você venderia aproveitando todo esse gap aqui que teve, mais ou menos, dessa venda, provavelmente foi aqui, até aqui. Então aqui você ganharia 80 pontos no tempo de M1, caso você tenha essa estratégia. Existem inúmeras outras estratégias, como por exemplo, aquele setup de Paula, que é o preço fechar fora das bandas e dentro das bandas você entra com a compra. Isso são setups de entrada, são pontos de entrada, são pontos efetivamente onde você vai colocar a sua ordem. Então você tem outras formas de fazer isso. Você tem entradas de price action. Que são entradas de price action? São entradas onde os candles estão sinalizando alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho uma bem explícita aqui para vocês. Uma muito explícita aqui, que não vai ter dúvida alguma que isso aqui era uma entrada. Ó, aqui, ó. Essa aqui facilmente é uma entrada de venda. Essa aqui é uma clássica de venda. Bem aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de engolfo. Ou seja, tem um candle aqui, verdinho, e ele foi engolido por outro candle bem maior, muito maior que ele. Então, qual que seria o ponto de entrada aqui? O ponto de entrada aqui seria exatamente aqui. Você colocaria, vamos supor, uma venda aqui, colocaria o seu stop aqui em cima, e você deixaria essa venda colocando o ponto de saída, né, que é o ponto onde você vai lucrar, bem aqui embaixo. Por exemplo, no próximo suporte. Não sei quanto que é o outro suporte, a gente pode achar aqui, ó. Então a gente poderia colocar mais ou menos nesse ponto de suporte. Isso não é importante agora, só para vocês entenderem que existem formas de entrada. E é isso aí. Definindo ponto de entrada, ponto de saída, você já tem quase a sua estratégia feita. Então, quais são os próximos pontos que você tem que ficar de olho? São os pontos de controle. O que são pontos de controle? São, por exemplo, o stop é um ponto de controle. O que significa um stop? Stop significa isso aqui, ó. Vamos colocar aqui uma ordem qualquer aqui. Vou colocar aqui uma ordem de 0,5, só para ostentar. Vamos tentar um pouquinho aqui. Ordem de 50 aqui. Vou colocar aqui. Eu tô achando que esse negócio vai subir. Aí você coloca uma ordem. Pega aqui e manda uma ordem. Pá! Entrou a ordem. Quando entra a ordem, aqui já está contando os pips, né? Então, beleza, está contando os pips. E você pode, quando você clica aqui em arrasta, você está colocando seu stop. Ou seja, se o preço variar aqui para baixo,
essa ordem vai ser cancelada e você vai sair no prejuízo de 44 dólares. E aí você vai definir também, se você quiser, um ponto onde você vai sair com lucro. E aqui você vai sair, vamos supor, você sairia daqui com 42 dólares de lucro. Aqui seria mais ou menos 1 para 1. Depois vamos falar sobre proporções de lucro-prejuízo, de uma forma diferente. Mas não é o caso agora, só para vocês entenderem que existem formas de controle. Uma outra forma de controle é você não utilizar o stop. Então não vamos utilizar o stop aqui. E vamos olhar só a nossa margem. Existem formas de controle pela margem também. Vou explicar isso também em outro vídeo, para ficar mais ciente. Beleza, vamos cancelar aqui. Vamos... Ó, aparentemente eu vou para o lucro aqui, hein? Vou para o lucro, hein? Vou deixar aqui um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer com essa ordem aqui. Beleza. Então a gente já definiu nossos pontos de controle. A gente já tem uma noção de como que a gente já sabe. Vamos recapitular. A gente já sabe como que a gente vai interpretar o nosso gráfico. A gente já sabe que tipo de técnica, né, que a gente vai usar. A gente já sabe qual time frame que a gente vai utilizar. A gente já sabe o que vai utilizar de ponto de entrada. Ou seja, quais são os pontos específicos do mercado. Os pontos exatos do mercado que a gente vai clicar nessa ordem de compra ou de venda, ou se vai fazer uma ordem que a gente chama de ordem limite, né? A gente vai negociar aqui, ó, uma ordem que ela vai ser startada a partir do momento que o preço chegar nela, e aí aqui você pode definir o seu stop, pode definir várias coisas. Então a gente já sabe dessas coisas. Qual que é o próximo ponto para ver se essa sua estratégia ela é lucrativa? Então, essa é a parte mais complicada que tem. Por quê? Tem muitos setups no mercado, muitos vendedores, muitas pessoas que falam que os seus setups são lucrativos, que os seus setups são rentáveis, que o setup do fulano de tal rendeu X milhões de por cento ao mês, que o outro setup rendeu X milhões de por cento ao ano, mas a gente nunca vê resultados comprovados disso. Nunca vê. A gente nunca vê um MQL, a gente nunca vê um DARF, a gente nunca vê um MyFX, a gente nunca vê muitas comprovações e nem sequer a comprovação disso no ambiente de teste. E quando eu digo um ambiente de teste, o que eu quero dizer? Eu estou falando de um ambiente de conta demo, que é esse caso aqui? Não estou falando disso. Eu estou falando de um ambiente de teste de robô? Também não estou falando disso. O que eu estou falando então? Estou falando de programas que simulam backtest. E eu vou te mostrar um aqui agora. Vamos deixar essa ordem rolando aqui. Vamos ver se até o final eu ganho uns trocadinhos aqui. Beleza. Vou abrir um programa de teste aqui para vocês entenderem mais ou menos o que é um programa de teste. Esse é um programa de teste. Vou fazer inúmeros vídeos no meu canal testando várias estratégias, várias formas diferentes de fazer trade, baseados nesse programa aqui que vocês vão entender de forma muito simplificada, brevemente, como é que ele funciona. Esse, meus amigos, é um programa chamado Forex Tester, na sua versão terceira. O que ele serve? Ele serve exatamente para isso. Para você testar suas estratégias no ambiente controlado, que você controla inclusive o tempo. Como assim você controla o tempo? Aqui, por exemplo, já estava até rolando um teste aqui, mas eu vou criar outro teste para vocês terem uma noção. Vamos aqui, teste do teste. Vou definir aqui o capital, colocar 1000 continho aqui, next. Aqui a gente vai definir qual par de moeda que a gente quer testar, até aí nada demais, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui qual vai ser a data de teste que a gente vai utilizar. Beleza. Bom, estamos processando aqui, gerando o histórico, né? Aqui esse programa tem tipo 18 anos de história de gráfico, o que é muito bom. Então, o que a gente faz aqui? Vamos popular esse teste para a gente conseguir trabalhar de alguma forma com ele. Vou colocar aqui semanal. A gente dá um start aqui. Quando faz isso, ele está populando. Beleza? Beleza. Está populando aqui, ó. Populou já um ano. Vai popular o segundo ano. Vai popular o terceiro ano já. Quarto ano. Beleza. Vamos dar um pause aqui. Vamos dar um pause. Quando deu pause, beleza. Eu já tenho agora alguma métrica para eu fazer minhas análises, né? Eu já tenho um gráfico já mais ou menos populado. A gente muda o time frame, vamos colocar aqui em
30 minutos. A gente vem aqui para o final do gráfico, ajusta aqui para 30 minutos também. E beleza. Como que funciona esse negócio aqui? Isso funciona assim. O gráfico já está programado, você pega aqui, você pensa assim, beleza, aqui já tem uma resistência. A gente pode colocar outra aqui, ó. Vamos supor que estou fazendo isso aqui só para vocês terem uma noção de como que funciona. Olha, aqui também tem outra aqui. Claramente tem um aqui. E a gente tem um aqui no meio também que pode ser útil para a gente. Beleza. No princípio, vamos colocar assim, só para vocês terem uma noção do que é um software de teste. Aí você pensa assim, beleza, eu quero fazer uma entrada, eu quero testar a minha entrada do RSI. Aí você vai lá, aqui ó, indicadores, opa, cadê esse negócio aqui? Aqui, inserir indicador, RSI, vamos ver se a gente acha. Aqui, achou. O valor padrão, aplicar. Tá aqui o nosso RSI. Beleza. Então vamos fazer aquele teste de... o gráfico está aqui. Então a gente vai entrar no gráfico vendido quando o RSI subir de 70 e descer do 70. Então a gente vai entrar vendido e a gente vai entrar comprado quando o RSI descer de 30 e passar 30 de novo. Então vamos lá. Olha que beleza disso aqui. Aí você vem aqui e aperta o espaço. Olha só. Aí o tempo vai passando de acordo com o que você quer. Tá vendo? Olha que legal. O tempo vai passando. Ó, passou para 74. Legal. Agora vamos ficar esperto que quando ele passar de novo de 70, aí a gente coloca uma venda. Ó, chegou em 69, aí aqui a gente coloca uma venda. Então a gente vem aqui, botão, venda. Vamos colocar aqui. Eu vou deixar sem stop, sem nada. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Vou colocar um lote de 0,5 aqui, porque a gente está ostentando. Vamos colocar, opa. Ó, porque não pode colocar muito perto aqui. Então vamos colocar aqui, ordem a mercado. Eu não coloquei ordem a mercado aqui. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui um pouco abaixo. Não vai dar problema não. Ó, coloquei abaixo aqui. Então agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai esperar esse RSI chegar ou em 50 ou em 30. Aí depende. Olha aqui. Tá vindo, ó, tá baixando. Tá vindo aqui. Tá vendo um problema? Ó, a gente tá percebendo que o preço pode ter se distanciado também, ó. Vamos passando aqui, para não ficar fazendo esse barulho insuportável, né? Vou deixar o teste rolando aqui. Para ver o que ia acontecer. Ó, vocês perceberam que eu coloquei uma venda e o RSI não abaixou? Então, eu entrei aqui, eu entrei em algum momento aqui, quando o RSI subiu de 70 e desceu, só que ele até agora não chegou lá embaixo. Olha lá, até agora. Ó, aqui que ele chegou lá embaixo. Só que o preço estava muito antes. Ó. Olha onde está a nossa ordem de compra. Nem sei onde que ela está mais, de tão distante que ela ficou. Olha só. Aqui, ó, a gente quebrou nossa conta. Olha que coisa maravilhosa. A gente literalmente quebrou nossa conta. Nesse momento aqui, ó. Olha só. Tá vendo? A gente acabou de jogar $1.000 fora nesse momento. Por quê? Nesse ponto aqui, o RSI estava em 71. Aí aqui ele chegou em 69 e a gente vendeu. Então, qual que era a nossa expectativa? Que ele viesse bem para baixo aqui. Só que ele não veio abaixo. E o que aconteceu? Ele foi só subindo. Nunca mais chegou nesse nível. E a gente foi estopado ali porque a gente quebrou a nossa conta. Vocês entenderam qual que é a beleza desse software de teste? Ele é exatamente isso. Então, vamos tirar esse indicador. Vocês entenderam, então. Então, esse é o Forex Tester. Ele serve exatamente para isso, para testar estratégias manuais do seu trade. Então, isso serve para o RSI. Ó, se vocês olharem aqui, ó, olha a lista de indicadores que esses caras têm. Chega, trava o computador. Ó, tem o STO, zigue-zague, você tem um que é muito legal aqui, que é você tem o MACD, você tem Pivot Points, que é muito bacana também. Você tem vários, ó, as bandas de Bollinger, você tem tudo que você quer aqui. Tá. Dá para você fazer um super teste. Sem falar nas médias, né? Aqui, ó. Moving Average, cadê aqui? Ó? Moving Average. Beleza, tá aqui, ó. Você tem inúmeros indicadores. E aqui, meus amigos, isso aqui é um negócio para você passar horas testando as suas coisas. Você testa tudo que é jeito.
E nesse canal, horas serão passadas testando várias e várias estratégias, tá? Ok. Então a gente tem essa forma de testar, que para mim, ao meu ver, é a melhor forma possível de você testar se a sua estratégia presta ou não presta. Por quê? Você chega aqui, ó, assim, eu quero testar, aqui a gente está em 2000 e quanto? Ó, aqui a gente está em 2004. Vamos passar um pouquinho aqui, passar aqui um pouquinho mais, vamos passando aqui. Então aqui a gente já está em 2005, a gente já está em 2006 agora, 2007, aí você pode pensar assim, vai para 2008. Aquela grande crise vai acontecer mais ou menos no ano que vem. Mas você vai pensar assim, será que o meu setup sobrevive a uma crise? Aí você pega e refaz toda a crise de 2008, você fazendo o seu backtest manual dos seus gráficos. E beleza. E aqui do lado você tem uma aba de estatística, então você tem como saber quantos trades você fez, quantos foram vencedores, ou seja, que tiveram renda, quantos não tiveram, e assim sucessivamente. Beleza. Vamos olhar aqui agora. Ó, já tô no lucro aqui, hein, gente. Ó, mexe. Então, existem outras formas de você testar o seu setup. Você tem a conta demo, que é essa conta que a gente tem, e você tem a conta Cent. Se você for daquele tipo de pessoa que prefere gastar dinheiro de verdade e testar no ambiente real, a ficar brincando de dinheiro de mentirinha ou brincando em ambiente de teste. Você tem várias opções. Então, a conta Cent, ao meu ver, é uma conta mais real, é uma conta real, porém que não vai te dar prejuízo caso a sua estratégia seja um lixo. Então, você pode sim colocar $10 lá, que vai aparecer como se você tivesse $1000. E aí você pode ir testando isso, gastando esse dinheiro, e no final das contas você só pode ter perdido $10 e tá tudo bem com isso. Essas são as formas de testar. Nesse canal aqui, vai ter muito teste. Então, a gente vai testar coisas aleatórias do tipo, será que se eu colocar uma moeda e colocar cara ou coroa, e baseado nisso eu coloco compra e venda, será que eu ganho dinheiro com isso? Coisas divertidas assim, coisas aleatórias, a gente vai testar também. E beleza. Depois disso, depois que você testou a sua estratégia e viu que a sua estratégia tem futuro, aí a gente faz uma análise desse resultado. Você vê lá, você vê. Bom, minha estratégia em um ano de teste, ela funcionou bem? Funcionou. Então, talvez seja bom colocar a JS para funcionar numa conta real. Seria mais ou menos isso. Ah, não funcionou. Por que não funcionou? Existiria alguma coisa que eu pudesse trabalhar em cima da minha estratégia, colocar um ponto a mais de controle, mexer em alguma coisa ali ou outra ali, que daria resultados melhores? Se sim, corrige, dá uma testadinha de novo, vê se esse é o caso e bola para frente. E no final das contas você vai executar isso no ambiente real, onde que é a parte mais importante desse vídeo. No ambiente real, você vai fazer exatamente o que você fez no teste. Não é porque o mercado agora está falando assim, nossa, deu uma subida aqui, então se eu colocar uma venda aqui, eu acho que eu posso ganhar dinheiro. Não. Se você tem uma estratégia que ela é testada e ela funciona no teste baseado no histórico, por que diabos você vai sair da sua estratégia para tentar a sorte no mercado? Isso não faz o menor sentido. Isso se chama deixar o seu emocional tomar conta. E esse também vai ser outro aspecto que eu vou tratando ao longo dos vídeos desse canal aqui. E é basicamente isso. Quando você executa a sua estratégia, algumas coisas você tem que estar em mente. Primeiro, que a sua estratégia é vencedora. Porque se a sua estratégia for vencedora, mentalmente você já fica tranquilo. Você não vai ter mais aquela reticências na cabeça de que, porra, será que essa estratégia vai funcionar bem? Eu não sei. Eu não sei se ela funciona a longo prazo, eu não tenho paciência para esperar os time frames chegarem e eu já vendo ela antes ou eu saio bem antes do que eu deveria. Se você não sabe se a sua estratégia funciona, fica difícil você se controlar mentalmente, emocionalmente, vendo o gráfico real passando aqui na sua frente. Fica muito mais difícil, porque você não sabe o que vai acontecer. E de fato, ninguém sabe o que vai acontecer no mercado, só que a gente tem histórico, a gente tem uma massa de dados que a gente testou e a gente tem muita probabilidade de que no longo prazo a sua estratégia, se ela funcionou no passado, ela vai funcionar agora. A gente tem muita tendência, a gente tem formas de perceber se o mercado vai te pagar ou ele vai te tirar dinheiro. Não, isso não é adivinhação de mercado, isso não é nada disso. Isso é simplesmente
um teste consistente. Não existe mãe de nada, sacou? Não é horóscopo, não é nada disso. É simplesmente que você fez seu dever de casa, você sistematizou a sua estratégia e você está utilizando ela como se você fosse um robô. Inclusive, dá para você colocar a sua estratégia para um robô fazer, só que aí você vai demandar capital intelectual, vai demandar contratar um programador que seja, você vai aprender a fazer isso, não sei. Então, uma das formas mais fáceis e seguras de você fazer trade é você fazer por si só. Existem tantos robôs aí no mercado que quebram contas, que as pessoas acham que eles são lucrativos e tudo. O cara mostra um backtest de 2 meses, deu 2 meses nesse backtest, um backtest aleatório que o cara pegou, que o mercado ficou só lateralizado, e ele está te vendendo um negócio que funciona em mercado lateralizado e você coloca ele na tendência. O que vai acontecer? Você vai quebrar sua conta. Se você pega um robô de tendência e coloca ele no mercado lateral, você vai quebrar sua conta também. Entenderam? Essas coisas precisam de teste. E essa é basicamente a conclusão desse vídeo. Testem as suas estratégias, seja lá quais forem. Então, vamos recapitular aqui para ninguém ficar dando mole. Vamos lá. Você vai saber. Você vai pesquisar que tipo de interpretação de preço você quer. Qual time frame que você vai fazer o trade. Quais são os pontos de entrada. Quais são os pontos de saída do seu trade. Quais são os pontos de controle, se você vai usar stop, qual tipo de stop que você vai utilizar. Se você não vai utilizar stop, você vai utilizar margem. Se você vai fazer depósitos, caso tenha algum problema. Como que você testa essas estratégias. Como que você analisa os resultados e você decide se está na hora de colocar no mercado ou se está na hora de corrigir essas estratégias. E como e quando você executa propriamente dita essa estratégia no mercado real, valendo dinheiro de verdade, valendo o seu almoço, valendo uma renda extra, valendo a sua casa, não sei qual é o tipo de risco que você gosta de tolerar, mas seria isso. Esse vídeo de hoje foi para isso, foi um vídeo mostrando que o mercado ele é sistematizado, ele é matemático, então você tem como criar formas estratégicas, formas baseadas no tempo, validadas no tempo, onde você possa ter bons resultados. Então é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.